Chão de Saibro. Você sabe o que é? Faz uma ideia? Já pisou um tipo de piso desse jeito? Bom, da forma como a gente vai conversar e entender isso hoje, com certeza não. A menos que você que está aí nos ouvindo pelo podcast, nos assistindo pelo canal no YouTube, tenha muito forte e muito presente a poesia na sua vida. Porque o assunto e o nosso bate-papo de hoje é com o poeta Frederico Vieira. Ele teve a oportunidade de participar, de levar o seu primeiro livro de poemas, né, de apresentar ele numa feira em Portugal, lá em Lisboa, e recebeu nesse processo uma menção honrosa em relação ao livro dele, o que é muito interessante, e ele vai contar para a gente mais detalhes sobre isso, e também como que ele pode te conduzir por esse livro, que ele está preparando o lançamento dele aqui no Brasil. Nós vamos depois, quando ele definir a data certinho, colocar isso lá no nosso Instagram para que você possa participar. Ele vai mandar um vídeo para a gente divulgando esse lançamento e vamos deixar também na legenda, né? Você dá uma vasculhada lá, porque se tiver próximo, vai estar escrito lá na nossa legenda quando ele pretende lançar esse livro, também em Belo Horizonte. E aí, começando então para entender mais essa história de Chão de Saibro e poemas e como é que isso tudo começou a fazer parte do próprio chão por onde caminha o Frederico, a primeira pergunta que vai para ele é: por que esse primeiro título aí para o seu primeiro livro? Oi, Edmilson. Eu acho que a palavra chão, né, ela pode ser vista, obviamente, como uma superfície, né, mas não é porque a, a superfície, né, principalmente quando a gente pensa no saibro, né, que nos remete àquela cor terrosa, ao barro, né, ela tem uma profundidade, mesmo que esteja na superfície, né. Esse pensamento, ele não é original meu, não. Existe um grande pensador da imagem, da história das imagens, francês, o Georges Gilberman. Ele tem um livro que se chama Casca, e nesse livro ele vai fazer um encontro, né, um percurso de visitação ao campo de Auschwitz, e ele, claro que assim, né, tentando resumir muito o que é a obra, mas ele tem, ele nos traz uma imagem das pétalas que ali estavam, né, e que presenciaram, né, o genocídio e o extermínio dentro do campo, e que hoje, né, naquele espaço, as cascas dessas pétalas, elas justamente por serem, né, como sedimentos que vão se camadas, né, que vão se sobrepondo até que essa casca se solte, se destaque, né, da árvore. Elas, embora estejam na superfície, né, porque são cascas, mas elas também trazem um testemunho, né, do histórico daquele espaço. Então ele vai falar um pouco daquilo que são as coisas chãs, ele utiliza esse termo, né, que são as coisas mais, talvez, banais, né, que estão rente ao chão, né, muitas vezes, mas que nos contam histórias, nos trazem testemunhos de experiências, de lugares, né, que muitas vezes são até inomináveis, como é o caso, né, do Holocausto, que é o tema do pensamento dele. Então, a ideia, né, quando a gente fala de chão de saibro, ela também tem essas camadas de sentido, como são as cascas, né? Um chão, ele pode ser, assim, polissêmico, né? Ele pode ter uma série de sentidos, de camadas que vão se sobrepondo. E é um pouco a esse respeito, né, que o gesto poético, né, a minha tentativa de escrever, de fazer versos, vai responder, né? Trazer à superfície, né, do texto, da palavra, essas camadas, né,
que vão puxando, né, daquilo que às vezes é mais profundo, é áspero, né, é trajetória difícil de ser feita, travessia, né, é difícil de se percorrer. É nesse exercício que o verso vai tentar fazer, né, o puxar essas camadas de sentido. Então, vem um pouco daí, né? E, eu tendo, né, a fazer esse encontro, né, entre paisagens que são muito próprias, assim, das gerais, né, daquelas dimensões do nosso sertão mineiro, do cerrado, né, com aquilo que está na proa, né, do mar e que está na história também da Calunga, né, que nos compõe também, mesmo que a gente esteja entre montanhas, que é esse mar, essa vastidão, né, em que tanta tradição de matriz africana foi trazida até nós e que tem esse encontro também nesse espaço geraizeiro, por assim dizer. Então, por isso que lá na orelha da obra a gente fala muito assim, são versos, né, de mar e montanha, de rio e sertão. E parece que isso tudo, pela forma que você contou essa primeira parte, Frederico, isso vem muito intenso, muito carregado, muito denso, né, com um pouco da sua experiência, talvez, de vida, mas principalmente de coisas que te tocam, se eu não me engano. Então, quando você diz a questão da matriz africana, quando você diz a questão do sertão, de Calunga, essas questões que você junta, que você integra nos seus versos, e eu fiquei até curioso, né, para a gente já ouvir daqui a pouquinho primeiro, para a gente entender um pouco da prática. Como que você amarrou tudo isso no chão de saibro? Eu acho que até, assim, mais que amarrar, é uma obra que ela deixa as pontas soltas para que a amarração possa ser, de alguma forma, ser feita, né, pelo próprio leitor. Porque uma das coisas que se faz muito presente assim, o trabalho da sonoridade, né? A, a, para além, né, daquilo que a palavra retém, né, como um significante, existe uma vocalização ali, né, por meio do som, e do som que a palavra produz e do silêncio que ela pode também produzir. Então, a Ariane Viana, né, que é uma amiga, poeta também, que fez, né, a gentileza de fazer a orelha, ela usa uma expressão até emprestada do João Cabral, que é uma poesia de textura áspera, difícil de ser lida em voz alta. Porque a minha intenção é que nesse percurso, né, de um certo embevecimento, de uma possibilidade de ver, né, essa beleza assim, que a gente tem nas nossas paisagens, né, mineiras e também do sertão, ao mesmo tempo também que a gente possa, a palavra, ela também possa também trazer uma aspereza, uma certa dificuldade, porque aí é justamente aquele encontro do texto com o leitor em que ele vai poder assim fazer uma leitura muito própria e múltipla e diferente daquilo que está na primeira camada, né? Por isso que a casca, né? Novamente dizendo, a superfície não é porque a casca está na superfície que ela é menos profunda, né? Ela também traz isso. Então existem alguns recursos mesmo que vão aparecer no conto do poema, nesse trajeto assim, né? Que tem as suas belezas, como pontos, parênteses, né, colchetes, espaços, né, quebras de ritmo e de palavras que são como que detonadores dessa possibilidade de leitura própria, né, de estranhamento,
de um certo até desconforto mesmo, para que o próprio leitor consiga fazer essa amarração, né, que a gente estava falando aqui, né. Eu Esse gosto dessa exercício. ideia das pontas soltas. Pois é, esse exercício de deixar as pontas soltas, né, ou um fiozinho ali, até para que, né, nós, leitores, possamos puxar e até mesmo nos instigar a fazer uma reflexão, desde a questão das camadas que vão passar aí pela casca, e muitas vezes não devemos nos prender à casca, e nem sempre também a casca é tão superficial quanto parece. Você já separou um primeiro poema aí que a gente vai conhecer já um pouco do seu trabalho e entender até, né, o quão intenso ou denso ele é, para a gente já poder ir discutindo e percebendo um pouco isso. Né? Você fala, por favor, para a gente, né, o nome e vamos lá. Então, aqui, né, do livro Chão de Saibro, né, essa pintura é da design Daniela Caran. Ela assim, leu o livro e criou, né, essa pintura a partir da, da leitura da obra, né, o que assim foi um verdadeiro encontro. Eu acho que ela conseguiu assim, né, se expressar e expressar nesse essa beleza de pintura um pouco do sentido do que, né, a gente está falando aqui do Chão de Saibro. Mas eu escolhi um primeiro poema, que é da primeira parte do livro, que trabalha muito com as paisagens, né? Que se chama Karst. Dava hálito barroso no sentir do vinho palato, morno, sem rumos, perências. Aguentava solas, pedra caiada, pós de brancura, valia estrada todo ausente mais. Via sobras, sombras, ao monte, sendo. Comia com gosto, loucura e farinha, como santa hóstia, pão de sova, ar corso. Nem borra era, nem malência. Era sabença, do ainda nasceria fonte. Então, esse é E o aí primeiro. você, e aí você vem com algumas provocações, né, para as pessoas puxarem mesmo. Aí eu acho que eu vi lá nas pontas soltas. E quando você fala caste, eu estou aqui só na dúvida se é Carste, que tem um pouco a Isso, ver com a questão da caverna, daqueles exato. terrenos a serem explorados, né? Dá um pouco essa ideia de, também de você entrar no desconhecido, de você começar a caminhar um pouco, como você comentou há pouco, sobre essa coisa de nos levar, né, numa travessia, né, eu já comecei a viajar um pouco no que você está falando. O livro é dividido em blocos. Como é que você Sim, organizou? São quantos poemas e como é que você os organizou? o número total de poemas eu até nem sei, na verdade, para ser muito sincero, quantos ficaram no final. Mas as partes elas são relativamente próximas, assim, em relação a número, mas mais que isso, né, assim, elas funcionam como quatro partes, quatro pontos cardeais, por assim dizer, dessa travessia, né, em que na primeira parte, essa inclusive é um poema dessa parte, né, da primeira, em que a gente vai tomar contato com essas paisagens, né, e aí eu estou falando de uma parte que se chama surgência, né? Então, imagem. Então, a imagem da Karst, né? Ela aparece e a própria palavra, né? Ela é incômoda, assim, porque ela é um encontro incomum, né? Então, esse incômodo do incomum, né? Dessa aproximação de um R, de um S, com um T ali, denotando justamente esse espaço das reentrâncias, né? Então, eu acho que isso passa muito a ideia, esse primeiro poema, dessa primeira parte, da surgência. A segunda parte, a gente vai lendo, né, e tomando conta das pelejas, né? Então, aí são as lutas, né, são os empates, são os enfrentamentos.
os poupeios, que é a terceira parte, né, trazem os poemas mais ligados à carnalidade, ao eros, né, à experiência dos sentidos, né, da comida, né, do prazer, do deleite, e eu termino, né, com a quarta parte, que é a das engiras, né, em que assim a gente lendo vai atravessando a experiência de matriz africana mais explicitamente, né, na constituição desses versos, né? Então, ali a referência aos orixás, aos cultos, ao sincretismo, ao sagrado, né? Sagrado muito encarnado, sagrado com uma cosmovisão, né? Que é bem própria disso que nos constitui também como identidade, né? Da nossa mineridade brasileira, que é essa herança que a gente tem dos povos negros, né, que foram escravizados, que produziram sentidos muito importantes, né, na dança, no rito, né, na capacidade da gente tomar contato com os elementos da natureza, né. Então, acho que isso fecha, assim, né, na quarta parte do livro. Esse sentido de E quatro pontos em cardeais. relação aos 4 grupos que você fez essa amarração, né, do seu livro, como que você, né, você, Frederico, se conecta, por exemplo, com as questões, né, dos afrodescendentes ou com as questões pretas, com as questões, por exemplo, sentidos e tal, porque você tem uma formação na área de comunicação, né? E aí eu ficava me perguntando, de repente, por exemplo, o Federico pode gostar, né, ser um gourmet ou um gourmand e até um chefe, por que não, né? E ter essa questão toda dos sentidos, dos temperos, né, dessas especiarias, pode ter a ver ou não. Então, eu queria fazer, se existe saber, né, se existe essa correlação em relação à própria vida, da experiência do Frederico, né, com as questões das matrizes africanas, como você citou, essa questão com, né, com o tempero, a própria questão da gastronomia, ou do paladar, dos sentidos em si, da questão de, por exemplo, às vezes a convivência com pessoas que podem ter algum tipo de deficiência, quer dizer, de onde vem aí essas correlações? Tem algum dentro do seu próprio cotidiano? E um ponto que eu acho que é importante dizer é que eu tenho uma conexão muito forte com a Bahia, né? E isso vem de uma experiência de vida minha em que eu passei por momentos que foram assim cruciais da minha experiência, né, de criança na Bahia. Então, foram momentos em que eu aprendi a caminhar, né, a dar os primeiros passos, os primeiros escritos, né, aprendendo a escrever também, a ler e a escrever as primeiras leituras escritas. Então, isso, acho que em mim foi suficiente, né, para que, de alguma forma, a, os versos respondessem, né, a uma espécie de apelo subjetivo mesmo que eu tenho quando assim, eu estou, né, frequentando ou animando essa paisagem, né, essas imagens da minha própria história. Então, a, a forma como essa cultura, né, assim, muito forte africana aparece ali, né, já nesses momentos de formação, me parecem que foram, né, permaneceram em devir e que hoje, né, assim, já numa fase madura, né, da vida, isso retorna, né, como uma expressão de arte, artística, né, literária. Então, eu vejo que a minha conexão é muito por aí, né? Claro que tenho leituras, né, assim, do ponto de vista antropológico, né, do sagrado, do candomblé, né, da própria Umbanda, né, da fé, né, daquilo que é manifestação cultural, mas também é ritualística, né? E uma conexão, vamos dizer assim, numa esfera mais espiritual. Mas é um espiritual muito encarnado, né?
que a gente está falando é uma matriz que nos traz as raízes desses elementos, né, naturais presentes. E A e nossa... cada questão que você disse aí, que você explicou aí, remete à própria questão que você disse, das camadas, Uhum, né? O próprio chão de sabre é a tua base, tem a ver com todo o seu processo de crescimento, né? Você teve ali, né, ganhando a vida, crescendo como criança, e isso fez parte da sua formação, né? Está enraizado em você, e, obviamente, de alguma forma, claro, isso se manifestou, né, dentro é, dos seus poemas. Né? Isso tem uma amarração muito forte. Você separou algum poema desse grupo para a gente? sim, Uê. Jurema, juremô, incenso, pejuim. Abre o juremá, defuma, girê, gira, giro, giram. Sem folha não tem nada. Sem folha não tem nada. Sem folha não. Salve Gongá, aponta o ponto, canto da siriema. Salve Ossan, caboclada da mata, cheira sagrado, cheira. Perfuma alfazema, alecrim, pisa, pemba, pisa. No fundo do barracão, folha cobre chão. Então, esse quase ditado, né? Folha não tem nada, folha não faz nada, né? Com o orixá Ossan, né? Que é esse responsável pelas folhas, né? Por essa espécie de verde sagrado, né? Então ele aparece aqui, né? E eu tomo como base, né? Essa ponto, né? Mas ele se torna outra coisa, né? A partir do ponto que é ponto de Ossan. E já na parte, né, que a gente estava falando das pelejas, né, vai ter espaço, por exemplo, para a gente falar de cenas, né, muito típicas assim, do nosso estado, né, então, no interior, e de histórias, né. Então tem a história aqui de Campo do Meio, Mércia, toma teu chale de avó, toma teu terço, contas de lágrima de Nossa Senhora, toma teu menino pelas mãos, toma parte do gado e um burro. Avia-te, vai-te, não olhes para trás, que o tempo vem sem piedade na poeira, pede caminho a noitada de cheiro, passo a passo, rele, assurrado. Mércia, nunca retorne às velhices do curral que deixaste. Mércia, pois, requebra, queixa, debulha, rumina, esquece, reza, aceita, ama, anoitece. Já chove na plantação. Então, é disso que eu estava falando um pouco dos poemas cartas, né? Então, a gente tem aqui alguns personagens nominados ou não, no caso, né, desse campo do meio está a Mer, mas que são, de alguma forma, uma personificação, né? Nesse caso aqui, principalmente, eu faço uma referência de em outra camada, né, a, a, ao conflito, né, de Campo do Meio, e tem, né, toda a luta pela terra aí entranhada, né, na experiência de violência de quando esse acampamento, né, aqui em Minas Gerais foi tomado, né, teve uma ação muito truculenta, né, e isso de alguma forma me moveu a criar essa carta, né, na pessoa da Mércia. E que vem como mais uma camada, e você vai nos conduzindo, né, em alguns processos. E eu queria saber quando que o livro entrou na sua vida. Essa questão de ler, você começou criança, isso começou mais tarde, e quando você saiu do livro e você se percebeu ou se deixou a colocar seus primeiros versos no papel? Eu acho até, assim, né, assim, dentro do que a gente está falando aqui, são versos, poemas sedimentares. Né? Por que eu gosto dessa imagem? Porque eles são de produções muito antigas.
eu tenho 42 anos e assim, eu, desde jovem, me via escrevendo, né, poesia e deixando isso em cadernos, né, em escritos dentro de caixas de papelão, né, e nunca tinha, né, assim, ainda me colocado o desafio de tomar contas disso, né. Mas eu percebi depois que né, após os 40, maturidade, isso foi até por estímulo mesmo, né, de amigos, fui entendendo que seria importante fazer esse gesto de reunir, esses versos e encontrar uma travessia, um caminho para ele. E então, quando eu olho para o Chão de Saibro, eu vejo aqui cenas muito antigas, né, de 20, 30 anos atrás, e também de um trabalho mais recente, né, que é de encontrar um pouco disso, né, falar voz poética, né, eu não sei se eu encontrei, mas eu sinto que ele está contando uma história, assim, interessante, né, o livro, e não se fecha em si mesmo, as piadas, né, para o leitor. Então, o desejo, né, de transformar isso em livro, acontece, né, e aí aconteceu. Nesse sentido, a gente sempre fica com muito receio quando vai começar essa publicação. Então, primeiro, eu inscrevi esse livro, né, esse original, numa chamada da editora Folheando, é uma editora paraense, é muito interessante isso para mim, porque é uma editora que está fora do eixo Rio-São Paulo, uma editora independente, pequena, né, mas que fez suas chamadas, abriu, né, e aí eu fui um dos selecionados. Mas ainda estava inseguro, né, porque a gente pensa assim: "Poxa, mas, seria interessante ter um retorno, né, de, algum especialista ou para que você tenha segurança", porque a poesia ela pode ser tudo, né, assim, escrever poesia é muito aberto, é algo muito aberto. E aí foi quando eu me inscrevi, né, esse mesmo original da Folheando, no prêmio, né, de revelação literária Novos Talentos, da União das Capitais de língua portuguesa, né, de Lisboa, tem a sede em Lisboa, a nona edição, que era do ano 23, 24. E aí, depois de inscrever, eles recebem, né, primeiros livros, né, de autores, podem ser romances, né, poesia, contos. Ele recebeu a primeira menção honrosa. Aí, isso, de alguma forma, me veio como uma resposta a esse sentido. Então posso, né, acho que agora publicar, porque me sinto mais segura. Mas isso, no final das contas, também acaba sendo na verdade, a gente nunca vai ter segurança de nada, né? Assim, a gente não tem controle da palavra, né, de forma alguma. Na hora que ela está no livro, ela ganha vida própria, né? E passa a ser lido, relido, reaproveitado, né? Ou não, enfim. Aí vai para o mundo, né. Eu acho que, assim, no final das contas, é isso, assim, acho que colocar poesia no mundo para circular, né, é uma coisa muito E o importante. seu chão, o seu saibro vai ser, né, pavimentado para que várias pessoas possam passar por aí, por esse chão, né, conhecer essas camadas, fazer essa travessia e sentir todo esse processo. Em Minas Gerais, hoje, você destacaria, tem alguém que você percebe interessante na área de poesias, né, novos escritores de poemas? Você acompanha alguém especificamente que você poderia citar para a gente, até para a gente conhecer mais pessoas? Até que, assim, em Minas, né, eu poderia citar, eh, a pessoa que fez, inclusive, a leitura crítica desse livro, também, que é a não é mineira, mas é a Bruna Mitrano, ela é uma poeta, né, que está publicando pela Companhia das Letras, mas que traz uma poesia importante, assim, que fala um pouco de um lugar de uma mulher periférica,
LGBT, que tem, né, uma carga social importante nisso, mas ela não se restringe a isso, né, não a questão social, as questões sociais que ela traz. Existe um trabalho, né, poético ali muito vivo, né, e assim, que nos interpela muito. Então, eu tenho assim uma admiração e tenho nessa minha leitura, assim, nas últimas leituras, foi o livro dela, né? Ninguém Quis Ver, fez ressoar em mim questões muito importantes, e eu acho que ela está trilhando um caminho muito interessante, né? A poesia vale muito a pena conhecer o trabalho da Bruna. Ótimo, inclusive, não se preocupem, nós vamos colocar na legenda o nome dela direitinho, se tiver lá o Instagram também, o Frederico indica para que você possa conhecer. E aí, nessa reta nossa agora, Frederico, eu queria que você indicasse, desse uma dica para as pessoas, no sentido de como começar a consumir poesia. Dá para, por exemplo, estimular crianças e adolescentes a entrar, né, nesse mundo dos poemas? Como fazer isso? Como é que os pais podem fazer isso? E como que o próprio adulto, né, pode começar a ter esse consumo, esse gosto do mundo dos poemas, né, até lá, de repente, quando você for lançar seu livro formalmente, conhecer, né, os seus poemas também, seus versos. E aí eu queria que você encerrasse as dicas já com a leitura de mais um poema para a gente fechar aí o nosso bate-papo. Eu estou me lembrando de uma fala do Ferreira Goulart, em que ele diz que a gente não lê poesia para dormir, né? Assim, você não lê antes a poesia antes de dormir, porque de alguma forma a poesia ela te acende, né? Assim, ela traz, né, algo que não é da ordem assim do absolutamente racional, e se comunica muito com aspectos que a gente, do ponto de vista da razão, assim, não é capaz de colocar em palavras. Então, acho que é daí que nasce muito o poema, né? O poema, acho que ele é isso. Ele nasce da precariedade das palavras em definirem coisas, seres, gestos, e é justamente porque é precário, porque é lacunar, porque tem espaços, né, e a gente vai preencher de sentido aquilo que a gente lê, né? Então, não tem muita regra, né? Porque a poesia ela atravessa, inclusive, textos de prosa, né? A prosa poética, ela pode assumir N formas, né? Uma performance pode ser muito poética, né? O silêncio é poético. Então, acho que o contato com a poesia, para quem está querendo começar a ler, para mim, é, eu olhar muito para a experiência do cotidiano e experimentar, né? E na, nas, nas livrarias, né? E essa coisa de ter a livraria, né? Assim, as livrarias de rua, eu acho que são espaços fundamentais para a formação nossa ainda, né? E que bom que a gente possa ter, mesmo que poucas, né? E estão aí as livrarias se mostrando, né? Como espaços importantes, é ir lá folhear, né? Poder ter contato com a palavra, né? E perceber naquilo que você mais se identifica, né? Eu acho que foi um pouco assim, né? No caso da minha história com a poesia, né? Não é, o Chão de Saibro não é uma obra que tem pressa, né? Ela, justamente porque ela veio sendo sedimentada, mas ela me abriu também um caminho muito profícuo de querer escrever mais, né? Então aí já estou preparando outros escritos, né? Sempre bom a gente ter novos projetos a partir de um primeiro. Mas esse, como a gente falou, né? Tá
nós vamos lançar agora, e isso vai ser muito bom, porque é também um momento de encontro, né? É fazer um lançamento numa livraria de livro, como é importante, né? Como as pessoas poderem se encontrar, se rever nesse espaço da literatura, né? Então, para fechar, eu vou ler um último, que é dessa parte que fala um pouco sobre o prazer, sobre a beleza, né? Sobre o sabor da vida, e se chama Sabará. Sabará. Não foram jabuticabas, José, pretas, gordas, aos montes, no chão. É o espocar da casca, rompe boca dentro, baba perfume, cuspe de semente. É de ser inseto, patas vítreas, bala exposta, mosca morta, que a gente cansa. Do desfruto medo, porta, poleiro, piso, ponta, massa seca de pomar, planteado a fé de pé. Cigarras, barbeiros, formigas aladas, uns outros pintados, antenas de barata, mãos em louva-a-Deus. Ouve, José, esse estraçalho corredor. É um querer-se luz, queimar-se insônia, dar pavio em desgraça, mascar fototropia. Palavra bonita para tanta tragédia. É esse o Para poema. você, para você que quer ficar aceso com o poema, para você que quer se deixar incendiar, entre aspas, e fazer travessias instigantes em que você vai ter que juntar as pontas, como esse poema de Sabará, e eu consegui ver ali os vários terreiros com aqueles vários pés de jabuticabas pretas e todo o festival da jabuticaba maravilhoso que acontece lá na cidade de Sabará. Outras provocações que o Frederico trouxe no poema, que eu vou deixar as pontas para vocês puxarem também, mas para você que quer, né, deixar a fantasia fluir, né, deixar-se contagiar pelos poemas, metrificados ou não, pela poesia, que traz do dia a dia, que você traz do que acontece com você, porque muitas vezes você pode ser até poeta, pode não escrever, pode não colocar no papel, mas você é aquela pessoa que deixa, né, o seu cotidiano virar poesia, é a formiga carregando uma folha, é uma folha que cai da árvore no outono, é a casca da árvore que colore o chão, que vira um chão de saibro, e por aí vai, é o convite para entrar no mundo da poesia, né? De se permitir ler livros, de se permitir viajar pelos versos. E como bem falou o Frederico, o Chão de Saibro, né, o livro que ele está preparando o lançamento, livros de poesias não são para serem devorados de uma só sentada. É como um bom vinho, é como uma boa bebida que você goste, às vezes até um chocolate quente. Né? Você vai sorver os goles, mas deixa as papilas sentirem o sabor, sentirem o frescor, no caso do vinho, do espumante, enfim, você vai sentir ali que tipo de uva, né? E tem aqueles que são especialistas, o poema é assim. E cada um tem a sua ponta solta, tem a sua provocação, tem a sua forma de deixar sair ali do âmago aqueles versos que estão lá dentro, né? Quer seja através de uma carta, como a carta aí, né, que envolve, que cita a Mércia, né, e que vem aí trazendo algumas coisas, mas que quer te apresentar o quê? O mar e as montanhas, o rio e as serras, né, os rios e o sertão, quantas coisas, né, o Frederico não teve a oportunidade de viver entre Bahia e Minas Gerais, e tantas coisas que ele viveu por aí. Esse é o convite. Vamos ganhar asas e nos deixar, né, viajar por esse espaço dos poemas. Você é nosso convidado especial.